Não chegamos nem na metade do mês e a amiga de vocês leu mais de 7 livros. Pois é, gente, a Mari Leitora voltou. E neste vídeo eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E quem me acompanha há mais tempo já conhece esse quadro, onde eu compartilho com vocês uma atualização das minhas leituras. Normalmente, a cada 2 meses, eu acabo trazendo um update da Mari Leitora aqui para vocês. Quem me acompanha há mais tempo também já sabe que eu passei por altos e baixos. 2023 trouxe várias mudanças na minha vida. Uma delas, a questão da gestação. Então, eu estou vivendo uma nova estação na minha vida e os primeiros meses, o primeiro trimestre foi super desafiador. Eu confesso que eu não consegui ler tanto como eu gostaria, mas depois as coisas foram melhorando, né? Então, nada melhor do que um dia após o outro. Passei pelos dias de luta, chegaram os dias de glória. E 2024 começou naquele nível. No momento que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês, eu estou na reta final da gestação, lá para as 30ª aí semanas. Acabei reduzindo algumas atividades e com isso eu passei a ter mais tempo para me dedicar à leitura. E assim, gente, estou muito feliz, né? Eu sei que daqui a pouco vai vir uma outra estação na minha vida, com a Baby Sophie já aqui conosco, e não sei como é que vai ser essa questão de leitura, mas enfim. Então eu quero compartilhar o saldo desses 2 meses, janeiro e fevereiro de 2024, com vocês. Mas antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é super importante lembrar, principalmente agora, no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar a amiga aqui. Quando você faz isso, que é algo bem rapidinho, não custa nada, um clique, você deixa o seu like. Além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda o YouTube a compartilhar o vídeo com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação e novidades em tempo real. Aqui abaixo na descrição eu vou deixar um link de acesso para o nosso clubinho das Singulettes Literárias. Para quem não sabe, temos um clube de leitura aqui no YouTube, onde a nossa meta é de ler um livro cristão por mês. Então dá uma conferida aqui abaixo para mais informações. Sem mais delongas, estou aqui com a minha listinha e eu quero compartilhar com vocês os livros lidos de janeiro. No total foram 4 livros e no mês de fevereiro 4 livros também. Olha só, que equilibrada! E a maioria dos livros eu fiz a leitura pelo Kindle. Então eu vou deixar a capa aqui do livro para você dar uma conferida enquanto eu vou comentando. Detalhe que assim, eu não vou falar muito sobre o livro para não ficar extenso esse vídeo, até porque eu preparo vídeos de resenha aqui no canal. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você dar uma conferida. Em todos os livros que eu trouxe resenha aqui no canal, compartilhei sobre a minha experiência de leitura e muito mais. Primeiro livro lido foi Antes que o Café Esfrie. Eu comecei, na verdade, em dezembro e aproveitei para ler um pouquinho nas férias, não consegui concluir e eu finalizei em janeiro. E assim, gente, foi a minha primeira experiência lendo algo da cultura japonesa. E eu me deparei com algumas coisas assim que me deixou muito frustrada, confesso. Mas antes eu vou explicar do que se trata o livro, né? Vamos conhecer a história de uma cafeteria, mas não é uma cafeteria qualquer, porque neste local a pessoa ela pode visitar o passado. Olha só. E para fazer isso não é tão simples assim, existem algumas regras e aí a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a história dessa cafeteria, quais são essas regras. Eu lembro de algumas que é tipo assim, a pessoa só pode visitar o passado se ela sentar em uma cadeira específica. Só que tem tipo uma espécie de fantasma lá no café, tipo uma alma que ficou perdida ou, sei lá, ela ficou aprisionada ali, enfim, não sei explicar direito. E aí, a pessoa só consegue sentar quando essa pessoa, esse fantasma, se levanta, sabe? Libera o espaço. Além disso, tem outras regrinhas como a pessoa só pode visitar outra que já esteve no café. Então, tudo acontece no mesmo cenário. Tipo assim, eu fui com meu marido no café, tal, e aí depois, né,
no futuro, eu resolvo voltar no passado para poder reencontrar o meu marido. E aí isso pode acontecer, mas se eu quisesse reencontrar com, sei lá, uma tia que nunca foi num café comigo, isso não poderia. Enfim, gente, tem várias coisas, eu achei assim uma temática muito bacana, bem diferente. E aí a gente vai conhecer a história de pessoas que fizeram isso, que foram para o passado e o motivo pelo qual elas desejaram fazer essa viagem no tempo. Eu vi que esse livro estava super hypado e foi um dos motivos que eu fiquei bem curiosa. Eu não tinha nem noção de que era uma escrita da cultura assim japonesa e eu gostei bastante. A única coisa que não foi tão legal assim para mim, e por sinal eu dei 3 de 5 estrelas para esse livro, porque assim, foi algo que impactou completamente na minha experiência de leitura, é a questão dos nomes dos personagens. Gente, vamos nessa. O nome dos personagens foi algo assim que me marcou muito, porque eu finalizei o livro confusa. Eu finalizei o livro sem realmente associar as histórias e falas com os personagens, porque os nomes são super parecidos um com o outro. Então, tipo assim, a maioria dos nomes começa ou com K ou é com T, não lembro, gente, eu acho que era com K. E aí eu ficava confundindo quem era quem, tá falando de quem e tal. Então foi algo que realmente foi bem desafiador na minha experiência de leitura. Eu tava pegando, tipo assim, a mensagem muito por cima, sabe, das histórias, mas eu não conseguia realmente associar quem é quem por conta disso. E aí eu não tinha como ficar o tempo todo voltando. Eu acho que se eu tivesse com um livro físico, talvez fosse mais fácil bolar um esqueminha para poder eu ver quem eram os personagens, porque basicamente o livro é dividido, eu acho que em 4 histórias, e nessas 4 histórias a gente vai conhecer mais sobre o café e sobre as histórias específicas deles. E se eu não me engano, as histórias elas se conectam de alguma forma, sabe? E aí eu me perdi nessa conexão, porque justamente eu fiquei super perdida com quem era quem está falando o quê e muito mais. Então, por isso eu dei 3 de 5 estrelas, porque eu acho que esses aspectos, para minha primeira experiência, acabou impactando aí, atrapalhando um pouquinho a minha leitura. E o segundo livro lido foi um suspense, e nossa, gente, eu amei a experiência. Eu estou falando do livro A Garota Roubada, da Tess Stimson. Eu já fiz a leitura de um outro livro dessa mesma autora, que se chama Ex-Mulher, e tem resenha aqui no canal. Então já é uma escrita que eu conheço, a edição de um livro é super parecida com um outro. Mesmo eu não tendo o livro físico de A Garota Roubada, eu vi que a edição é bem parecida, enfim. Basicamente, vamos conhecer a história de uma mãe que ela foi fazer uma viagem com a sua filha de 3 anos para celebrar o casamento do seu melhor amigo. Ela saiu, se eu não me engano, de Londres e foi para a Flórida passar tipo um final de semana. Um casamento super chique, porque o noivo ele separou um espaço num hotel assim da Flórida para celebrar, né, o casamento, e a filha dela acabou se tornando a daminha, né, foi convidada para isso. Então foi um momento assim muito especial. Porém, depois da cerimônia, naquele momento de comes e bebes e muita diversão, a mãe da Lottie dá falta da sua filha. E aí ela começa a dar uma olhada nos espaços e ela percebe que a garotinha não está mais ali. E aí ela começa a sinalizar, outras pessoas, outros convidados vão dar uma olhada no espaço, né, no local, e também não acha a menina. Depois de algumas horas eles percebem que de fato ela desapareceu e aí chama a polícia para iniciar uma investigação. Essa é a premissa do livro, só que, gente, vai muito além, porque vamos conhecer mais sobre essa mãe. E ao conhecer mais a personagem, vamos descobrir que ela não era muito assim voltada para a parte da maternidade. Ela não queria muito a menina, só que acabou acontecendo e ela assumiu, né, a maternidade, enfim. Então vamos conhecer detalhes do seu passado que vão impactar muito no seu comportamento. Em contrapartida, tudo aconteceu em um local fechado, né, num casamento, numa praia, de um hotel, enfim. Então a gente vai tentar descobrir quem daquelas pessoas que estão ali. Os convidados pode ser o possível sequestrador ou sequestradora da garota. O livro envolve drama familiar e falando sobre a parte de investigação, mistério, suspense, que é a parte que a gente gosta, eu simplesmente me senti assistindo um documentário.
sabe? A leitura do livro me levou para experiências de assistir um documentário de true crime e eu fiquei muito surpresa sobre como foi que a autora conseguiu montar toda a parte da investigação, porque parecia muito algo real, sabe? Tipo, vida real. Não era algo fantasioso na parte da investigação e mistério, porque as coisas, diferente do que a gente vê nos filmes, enfim, que acontece tudo muito rápido, em uma semana já descobre quem é o suspeito, já consegue fazer resgate muito mais. No livro, as coisas vão passando realmente, sabe, numa lentidão com relação ao processo, o que torna isso mais real, porque de fato na vida real as coisas não são tão rápido assim. E isso vai nos deixando muito aflito, enfim, gente, essa parte da investigação eu amei demais. E aí no total eu avaliei esse livro de 4 a 5 estrelas, então foi um bom livro. Comecei o ano com um bom suspense e eu amei. O próximo livro se chama Contentamento. É um livro mais estilo estudo bíblico sobre esse tema. Então a autora vai compartilhar o que é que a Bíblia nos traz de ensinamento sobre ser contente. É um livro voltado para o público feminino, então a autora ela vai trazer alguns exemplos, algumas coisas assim do cotidiano mais nessa visão feminina. O livro é curtinho, está disponível no Kindle Unlimited, pelo menos até o momento, né, que eu estou aqui compartilhando com vocês, e eu amei a experiência. Primeiro porque Deus já estava ministrando no meu coração sobre esse tema. Por sinal, tem um vídeo aqui no canal que é tipo um mini devocional, onde eu fiz inspirado nos ensinamentos desse livro. E se você, assim como eu, tem interesse em saber mais sobre esse tema de contentamento, como você ter alegria nos dias desafiadores, como você encontrar satisfação em Cristo e muito mais, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida. E para esse livro eu avaliei de 4 para 5 estrelas. Foi uma leitura bem gostosinha, os capítulos são curtos, a autora ela escreve de uma forma muito objetiva, então foi um livro assim para crescimento espiritual e eu super recomendo. O último livro lido do mês de janeiro se chama Caramelos Amargos, faz parte de uma série, a série Grace Haber, da autora Luísa Cisterna. Eu já compartilhei com vocês a minha experiência de leitura e o que é que eu achei do primeiro livro da série, que se chama A Lojinha dos Corações Partidos. Como esse livro faz parte de uma série, eu não acho legal compartilhar com vocês do que se trata direito, assim, sabe? Trazendo detalhes, assim, da história, se você não leu o primeiro, para não ser um spoiler. Então o que é que eu recomendo? Que você assista o primeiro vídeo, onde eu trouxe a resenha sobre o primeiro livro da série. E o que eu posso dizer sobre esse segundo livro é que, assim, a escrita da Luísa Cisterna é maravilhosa. É uma autora de ficção cristã, ela tem vários livros publicados. Tivemos em especial um bate-papo com ela no nosso clubinho da Singulete Literária, e aí vai um dos motivos pelo qual você pode fazer parte do clubinho e que vale super a pena, porque a gente tem reuniões com autores. Pois é, gente, não todos os livros, porque realmente nem todos são tão acessíveis assim, gostaria muito, mas tivemos aí a oportunidade de receber a Luísa para compartilhar com a gente um pouquinho sobre a sua experiência como escritora, como autora independente e falar um pouco sobre alguns aspectos do livro. E assim, a autora tem uma característica na sua escrita que é maravilhosa. Primeiro, que ela insere a questão dos princípios cristãos de uma maneira tão sutil, não necessariamente falando de Deus diretamente, mas a gente aprende sobre esses princípios e boas mensagens através da vida dos personagens. Eu só li 2 livros da autora, então não vou falar, né, como um todo, mas eu acredito que isso aí faz parte de uma das características dela, que é a representatividade no sentido de, no mesmo livro a gente vai ver personagens que são crianças, que são idosos, personagens especiais, enfim, e algo que torna a escrita e a história também muito mais rica. E para esse livro eu dei 4 de 5 estrelas. Se você está procurando boas ficções cristãs, você pode dar uma conferida nos livros da Luísa.
ela é uma ótima autora e eu super recomendo. Agora, sobre o mês de fevereiro, tivemos um saldo de 4 livros, como eu compartilhei com vocês. E eu comecei o mês fazendo a leitura de um livro de suspense. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida. E eu estou falando do livro Últimas Palavras, do Taylor Adams. Detalhe que esse foi o primeiro livro físico que eu li no mês. O livro As Últimas Palavras, assim, gente, me chamou super a atenção, eu fiquei muito curiosa com a trama. Mas antes de falar sobre o livro, o autor Taylor Adams, ele tem outros livros publicados, um deles, bem conhecido, se chama Sem Saída. Eu não fiz a leitura, mas eu assisti o filme e assim, gente, é incrivelmente maravilhoso. Para quem gosto daquele filme de suspense, de mistério, enfim, vale super a pena. E aí eu fiz, né, a leitura, eu acho que do segundo ou terceiro livro desse autor, e eu meio que me senti assistindo um filme de suspense. Olha que doido, como a leitura ela pode nos levar para ambientes tão diferentes também. Então, enquanto eu lia, eu sentia que eu estava assistindo um filme de suspense. E o que eu posso dizer para vocês sobre a história é o seguinte: vamos conhecer a história da Emma, se eu não me engano é Emily, enfim, é uma mulher que ela tá passando por algum luto, isso fica bem evidente no começo do livro, e ela vai para uma cabana, tipo assim, num lugar bem deserto, tipo praiano, e lá ela fica sozinha com o seu cachorro, meio que para poder lidar com suas emoções, com tudo que aconteceu. Aos poucos, no começo dos capítulos, a gente vai entender mais sobre quem é essa personagem e alguns detalhes do seu passado. Acontece que, assim como nós, ela ama livros e tem utilizado do seu tempo livre para poder ler ao máximo. Então ela é o tipo de leitora que, quando vê alguma promozinha da Amazon, ela compra o livro ou ela baixa, enfim, e faz a leitura. Mas ela gosta daqueles de suspense e mistério, e foi aí que eu super me identifiquei com a personagem. E eu fiquei, tipo, muito curiosa para saber mais sobre o livro. E o detalhe é que o vizinho dela indica um livro de suspense, ela faz a leitura, só que no final ela não gosta tanto. E eu até entendo, porque depois de você ler vários livros de suspense ou do mesmo gênero, enfim, no final você acaba sendo mais criteriosa. E nesse caso ela foi criteriosa até demais. Por quê? Ela deu de avaliação para o livro 1 estrela. Pois é, gente, ela avaliou o livro 1 estrela e ainda deixou um comentário lá. E um tempo depois, ela recebe uma resposta do comentário dela de ninguém mais, ninguém menos que o autor do livro. E nessa mensagem ele está pedindo educadamente, ele pede educadamente que ela remova a avaliação, porque isso iria interferir diretamente na questão de outras pessoas ao lerem um livro, né? Se outra pessoa chega para ver o comentário do livro dele, tem ali 1 estrela, provavelmente aquela pessoa não vai querer ler, então ela vai em busca de outros livros. Porém, a Emma sente que ela tá no direito dela, e de fato tá, de avaliar, independente de ser uma boa ou má avaliação, e ela responde explicando isso. A partir de então, ele começa a trocar mensagens, ele justificando do porquê é importante dela remover a avaliação para não, sabe, atrapalhar e prejudicá-lo como autor independente. Do outro lado, ela tá dizendo que ela, como leitora, tem direito de compartilhar a opinião dela e muito mais. Entre tantas mensagens, ela acaba recebendo uma em um tom mais ameaçador do autor. E a partir de então, as coisas começam a acontecer na vida dela. Ela começa a perceber algumas coisas estranhas na casa onde ela tá, aquela sensação de estar sendo perseguida e vigiada. E a única pessoa que aparentemente tem motivos contra ela é o autor. E aí começa toda uma saga, vamos conhecer mais sobre a personagem, vamos conhecer sobre as motivações dela, um pouco mais sobre esse dilema, esse drama aí em que ela está vivendo, porque como ela é uma personagem que está enfrentando questões emocionais, a questão do luto, enfim, ela meio que se torna uma personagem duvidosa. Então a gente não sabe se realmente o que ela está dizendo que está vendo é real, as sensações que ela está tendo são reais, se de fato ela está tipo, sentindo presença, se realmente tem pessoas vigiando ela ou não, enfim. E aí começa todo o drama, todo o mistério, suspense e, nossa,
Gente do céu, a escrita desse autor é maravilhosa. Os primeiros capítulos eu não devorei, por incrível que pareça. Por quê? Não é que não foram bons capítulos, mas foram tão angustiantes, foram tão, sabe, nossa, me deixava numa agonia, que eu optei por ler de pouquinho em pouquinho, para não ficar turbada, sabe? Porque realmente parece aqueles filmes clássicos, assim, de suspense, de perseguição, de invasão domiciliar, enfim. Então o autor, ele conseguiu ter esse aspecto muito peculiar de trazer para a escrita sensações, né, sabe? Tipo uma forma que vai despertar sensações em nós que parece coisa de filme. E não é à toa que ele também, eu acho que é diretor de filme, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Mas enfim, falando mais sobre a escrita desse autor, é fluida, os capítulos são curtos, as coisas vão acontecendo. E sobre o desfecho, eu desconfiava aí de algumas coisas. Deu certo, mas não foi da maneira exata que eu imaginava, então no final acabei me surpreendendo também. Eu amei demais a experiência do livro, se você quiser saber mais, confere a resenha. O próximo livro lido eu comecei também em 2023, lá para meados de 2023, e só finalizei agora, fevereiro de 2024. Pois é, eu estou falando do livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Anna Campagnolo. E, gente, vamos lá. Esse livro é um livro de estudo, então não é um livro, olha só a grossura dele, o tanto de coisa que eu marquei. Não é um livro para você sentar, tomar o seu chocolate quente ou cafezinho e ficar lendo como se fosse uma história, uma narração, enfim. Não, aqui é um livro de estudo onde a autora vai compartilhar partes históricas com muitas referências bibliográficas sobre o feminismo. Então esse é o tipo de livro que eu super recomendo para você que deseja estudar esse tema e que está começando, para você que talvez não conheça muito e queira saber como é que surgiu. Aqui a autora vai falar sobre cada onda do movimento e obviamente como a autora ela é cristã, ela vai trazer aqui alguns aspectos que mostra essa contradição, né, do movimento com relação aos princípios cristãos. Não é focado 100% nisso, nessas diferenças, mas aqui a gente vai encontrar. E ela vai trazer muitos aspectos relacionados à parte histórica. Eu fiz a leitura desse livro junto com outras meninas do nosso clubinho da Singulete Temática. Foi um clube temporário que eu criei, é diferente do Clube Singulete Literária, tá? Para vocês não confundirem. O Clube Singulete Temática foi um clubinho temporário que eu criei para justamente estudar e ler sobre feminismo versus feminilidade bíblica. Então, durante um ano, a gente fez a leitura de diversos livros sobre esse tema, estudos e muito mais. Foi algo assim incrível. E esse livro estava na listinha e na nossa programação a gente leu praticamente um capítulo por mês, por aí. Então, por isso que eu finalizei, né, depois de tanto tempo de ter iniciado. Foi uma ótima experiência, porque assim, como é um livro mais denso, é um livro que requer atenção, que você precisa anotar e destacar coisas, né, para não passar batido, eu consegui ler no ritmo perfeito para isso, sabe? Então eu li com calma, sem muita pressão, e no final eu amei demais. Eu dou 5 estrelas para esse livro, sim, eu realmente gostei dele, pela proposta, pela escrita, apesar de que, obviamente, ele foi publicado, eu acho que em 2017 ou 2019, então as referências bibliográficas elas não estão tão atualizadas assim, mas ainda assim já dá pra gente, né, ter confiabilidade com tudo que foi escrito e ter também uma noção sobre, né, as estatísticas, né? Eu fico pensando, tipo, nossa, se naquela época, né, naquele ano que foi divulgado isso aqui, que teve as pesquisas e referências bibliográficas, a situação já estava ruim, imagina agora, ainda imagina depois, né, pós-pandemia, enfim, como é que as coisas estão. Então gostaria muito de uma versão talvez um pouco mais atualizada de alguns aspectos, porque aqui a autora vai compartilhar artigos, vai compartilhar pesquisas, enfim, e a gente sabe, né, que de um tempo para outro muitas coisas podem acontecer e mudar, mas é só um detalhe, tá, gente? No final eu amei esse livro e super recomendo para você que quer ter a sua primeira experiência estudando sobre esse tema. Os próximos livros lidos são contos, pois é, gente, eu tô amando essa experiência de
de ler contos. São livros curtinhos, esses contos são de ficção cristã, então a gente vai conhecer pequenas histórias que no fundo têm boas mensagens inspiradas em princípios bíblicos. O primeiro conto eu já dei 5 estrelas porque eu amei demais a temática, eu achei super interessante. Se chama Amor Expresso, da Angélica Pina. Vamos conhecer a história de um rapaz que acabou herdando dos seus pais uma cafeteria e ele é da área de marketing, de publicidade, e ele tem a missão de fazer com que essa cafeteria, que agora ele é responsável, se torne conhecida. Então ele vai usar da sua esperteza e habilidades para poder fazer com que as pessoas conheçam a cafeteria e comecem a frequentá-las. Daí ele bola o seguinte plano: ele resolve, através do aplicativo do Tinder, entrar em contato com algumas pessoas, marcar encontros falsos para que essas pessoas vão se encontrar lá na cafeteria dele. E gente do céu, aqui é só a premissa, não vou entrar em detalhes. Vamos conhecer mais sobre esse plano que, meu Deus, aparentemente não vai dar nada certo, e sobre as pessoas que caíram nesse golpe. E o que eu fiquei sabendo é que de fato essa história existe, sabe? Tipo, existiu no caso, né? E a autora, ela se inspirou em uma reportagem aí que surgiu com relação a isso e criou esse conto. Eu acho que foi isso, gente, posso estar enganada, mas eu sei que existe essa história, ela é real, oficial, mas aqui a gente vai conhecer um conto, então algo inspirado, vamos dizer assim, nisso, e eu amei demais a mensagem, gostei bastante da proposta, né, desse conto, enfim, eu achei muito, muito interessante. Eu confesso que eu gostei de ser no formato de conto, mas eu queria um pouquinho mais, gente, porque eu amei a temática. E por último, o último livro lido do mês de fevereiro, que também foi um conto, se chama Meu Natal no Quebec. E sim, gente, eu li por conta do nome. Eu fiquei curiosa para poder saber, né, do que é que se tratava. E como o título já diz, é uma história natalina e vai se passar aqui no Canadá, no Quebec. Vamos conhecer a história de uma mulher que estava a caminho de passar o Natal, a véspera, com a sua família. Só que nesse meio tempo acontece tipo uma tempestade de neve, algo assim, que acaba impedindo de chegar ao seu destino. E aí no meio do caminho ela consegue ser acolhida por uma família e ela acaba passando o Natal com pessoas completamente desconhecidas em uma casa que ela nunca foi na vida, enfim. Eu não gostei tanto desse livro por alguns motivos. Primeiro, eu achei as coisas assim muito improváveis do que poderia, sabe, acontecer. Muito ficção mesmo, sabe? E tudo bem, tipo, o que é que eu devo esperar além de uma ficção? Mas, sei lá, gente, eu acho que extrapolou um pouquinho das coisas, assim. Eu achei que foi tudo muito conveniente para o cenário acontecer, entende? Então eu não gostei muito desse aspecto. Além do mais, eu não consegui me identificar muito, assim, com a personagem, nem com as falas. Eu achei que as falas, elas também foram meio que, entre aspas, forçadas para que a gente entendesse a mensagem e não de uma forma sutil. Eu acho que a mensagem poderia ser passada de uma maneira mais entre o comportamento dos personagens ou até sim nas falas, mas não de uma maneira tão direta, sabe? Não sei, porque normalmente eu estou muito acostumada quando eu leio livros de ficção cristã e que vai falar sobre a Bíblia, que vai falar sobre princípios bíblicos e até citar versículos, é tudo feito de uma maneira equilibrada e tudo feito para que não fique aquela coisa direta de que, tipo, tá falando da Bíblia diretamente, assim. Não sei explicar para vocês. Tô compartilhando a minha experiência, tá? E aí nesse livro eu já achei diferente, porque eu acho que ficou, tipo, muito escancarado. O que não tem problema, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá compartilhando a palavra de Deus, é isso que importa. Mas eu só tô falando mesmo de uma preferência de leitura. Então eu acho que esse aspecto também mexeu comigo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí das atualizações de leituras. Comenta aqui abaixo quantos livros você leu até então e quais foram esses livros. Lembrando que esse vídeo não é para gerar comparação, tá? Isso aqui é uma exceção, gente, da vida da Mari leitora, porque foram dias de luta, esses são os dias de glória e só Deus sabe o que é que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para
poder ajudar a amiga aqui. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais!